NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Olá, muito bom dia, gente. O NC Agro já está no ar com as principais notícias que movimentam o campo do norte e nordeste do país. E olha só o que nós preparamos para hoje. Este ano, o foco do evento esteve virado para o futuro e para além das nossas fronteiras, com o tema exportação e desenvolvimento. A gente tem um contato direto com os animais e para a família isso tudo vira uma grande aventura. Para a Embrapa, o sistema agroflorestal é o caminho ideal para a agricultura na região amazônica. O meliponário do Bioparque reúne cerca de 150 mil abelhas sem ferrão, distribuídas em 75 colmeias de 2 espécies nativas da Amazônia. Os caramujos estão por toda parte, no chão, entre a vegetação e até aos pés de árvores frutíferas. A infestação vem tirando a paz da agricultora Adenilza Silva e do esposo. O Da Origem ao Sabor desse domingo tá imperdível. Tá da origem da banha, da origem do ovo caipira, no sítio do seu Valdecir e da dona Marilene. A Rondônia Rural Show, um dos maiores eventos da região norte, chegou ao fim. E muito mais do que números de negócios, o evento deixou um legado prático. A chegada de novas tecnologias e conhecimentos que agora começam a transformar o dia a dia, desde as grandes lavouras até as propriedades da agricultura familiar. Nossa equipe de reportagem acompanhou os 6 dias de evento e mostra os destaques agora. Caminhos cheios, tecnologia de ponta por todos os lados e o otimismo do produtor rural. A Rondônia Rural Show Internacional chegou à sua 13ª edição, consolidada como o coração do agronegócio na região norte. A Rondônia Rural Show Internacional é uma feira que já entrou no calendário nacional das feiras voltadas para o agronegócio. Nós estamos fazendo ano a ano, melhorando estrutura, acesso, logística, trabalhando cada vez mais para fortalecer o nosso setor produtivo. Este ano, o foco do evento esteve virado para o futuro e para além das nossas fronteiras, com o tema exportação e desenvolvimento. Nós estivemos lá no Porto de Xangai há 2 meses atrás, convidamos autoridades peruanas para vir fazer a visita na feira e para nós começar a estreitar um pouco mais a inversão da logística do nosso produto via Pacífico. A nossa carne, o nosso café, o nosso cacau, a nossa soja daqui a pouco em alguns momentos. Então, hoje é uma reunião importante, esse debate aqui, para começar a tratar de desburocratizar essa logística. A feira também foi vitrine que aproximou o pequeno produtor da alta tecnologia e abriu portas para o mercado global. Quem passou pelas ruas do Centro Tecnológico Valdecir Hack ao longo desses dias percebeu que essa feira vai muito além da compra e venda de maquinários agrícolas ou implementos. A feira se tornou um ponto de encontro onde o dia a dia do campo é compartilhado. A gente trouxe vários conteúdos, um deles que eu pude ministrar aqui, falando sobre quem é ou como é o perfil do produtor de pecuária, que é produtor de cria no estado de Rondônia. Tivemos mais outros 4 apresentações, conteúdos aqui relacionados à minha pecuária, né? Um conteúdo muito interessante com o mercado, como está o cenário, a perspectiva pecuária nesse ano de 2026. E tivemos um bloco muito específico de tecnologias para a eficiência produtiva, né? A gente está falando em como ter maior produção, ser mais eficiente, produzir mais com menos áreas. Então trouxemos algumas alternativas de tecnologias que podem contribuir para esse trabalho do pecuarista. Para o setor empresarial, o evento é o momento mais aguardado do ano. Marcas locais e multinacionais encontram aqui um público altamente qualificado e pronto para investir na lavoura e na pecuária. O Rondônia Rural Show dá esse destaque é importante porque faz parte do agronegócio, na verdade, né? Então, essa produção dessa carne dá valor aos produtores, à genética, ao gado que está aqui, fazer a progenética. Isso aí, na verdade, é um grande marco para nós e tem crescido muito. Esse é o 2º ano que nós estamos aqui presentes no pavilhão da pecuária de corte e, graças a Deus, tem sido um sucesso. Essa edição traz o reflexo de um campo que não para de crescer, mostrando que a força de Rondônia está na terra, na tecnologia e, principalmente, na vocação de sua gente para o desenvolvimento.
E que bom que foi poder tomar um café aí no estande do Sicoob durante a Rondônia Rural Show. E você quer impulsionar os seus negócios na cidade ou na lavoura? A Sicoob Amazônia te mostra o caminho. A Sicoob Amazônia acredita que a força do cooperativismo faz a diferença aí para transformar a nossa realidade. Presente no Amazonas, em Rondônia e Roraima, a cooperativa traz soluções financeiras completas, tanto para produtor rural como para empresas e também para o seu dia a dia. Consórcios, seguros, créditos e aquele apoio que só você precisa. Seja um cooperado e abra sua conta Sicoob Amazônia. Pra tudo fica bom, pra tudo fica legal, vem pra Sicoob Amazônia fazer crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Conte com crédito rural, Sicoob Amazônia para produzir e crescer ainda mais. E essa é a Sicoob Amazônia, muito mais do que uma escolha financeira. E vamos fazer uma pausa e na volta você confere. Uma família do Amazonas que produz frutas cítricas e aposta no turismo rural. E a implantação de um sistema agroflorestal em Tomé Açu, no Pará. Estamos de volta. Marcos Fava Neves, especialista em planejamento e gestão estratégica de projetos no agronegócio brasileiro e mundial, traz agora para a gente aquela análise da semana. A composição do resultado que um produtor vai ter na sua área, ela é função do preço do produto e do custo de produção. O preço do produto, seja ele o açúcar, a cana, a laranja, o café, a soja, o milho, o produtor não tem interferência nenhuma. Ele está variando bastante em virtude das condições do macroambiente, seja seca, problemas de pandemia, os problemas de tarifas internacionais, os problemas aí do próprio câmbio. Enfim, esses o produtor dificilmente consegue ter alguma ação, a não ser proteção. É vender antecipado, comprar num bom momento. Ele também tem pouco controle ou quase nenhum sobre o custo dos insumos que ele está usando. Mas aonde ele pode tentar fazer a diferença é no uso, na adoção de tecnologia e na produtividade. Eu acho que esse é um ponto absolutamente fundamental porque a gestão, a inovação e a produtividade, elas estão mais sob o meu controle do que o custo do insumo e do que o preço. Então aí eu tenho que praticar hoje agricultura cirúrgica, eu tenho que ter um comportamento de experimentar tudo que é novo na fazenda, de adotar aquelas tecnologias que estão trazendo resultados aí de melhoria da produção, seja produtos biológicos nas plantas, seja a própria irrigação, em áreas que são mais suscetíveis, a modificação genética e os produtos chegando aí com resistências, a própria fertilização e uso de outros produtos que vão permitir aprofundamento das raízes para poder sobreviver mais a estresse hídrico, toda a tecnologia digital, os drones, as imagens de satélite, a utilização do que eu tenho chamado da agricultura por metro quadrado e não mais por hectare. Ou seja, se você tem um problema de incidência de pragas, de doenças, vamos ver onde que ele está localizado, aplicar o produto só sobre essas lavouras, essas áreas, vamos dizer assim. A fertilização também não precisa ser feita em igual quantidade em toda a área, tem área que está o suficiente. Então, você tem um pacote tecnológico hoje que diferencia muito o produtor que está utilizando daquele que não está utilizando. Então, esse é extremamente importante hoje, que o produtor, seja ele de menor porte, de médio porte, utilizar o conhecimento que a cooperativa está trazendo, que a associação setorial está trazendo, que o sindicato está trazendo, mas num momento extremamente difícil, produtividade é a regra do jogo. Resultado por hectare, é isso que nós temos que pensar. E aí fica
a dica, tem muita tecnologia. Na minha opinião, hoje nós temos gente na agricultura que está no celular, no WhatsApp, na inteligência artificial e gente que está ainda no telefone fixo. Então a gente sabe que num momento de extrema dificuldade, preço baixo, custo alto, isso vai ser fundamental para vencer o jogo. A adoção da tecnologia e torcer para que o ambiente de inovação no Brasil seja cada vez mais próspero e que essas possam chegar rapidamente para os produtores utilizarem nas suas áreas. No Amazonas, uma fazenda que produz frutas cítricas apostou no turismo rural para atrair quem busca contato com a natureza e momentos em família. No local, os visitantes vivem a rotina do campo, colhem frutas no pé e ainda conhecem personagens do folclore amazônico. Nos fins de semana e feriados, a fazenda abre as portas para receber visitantes de todas as idades. O turismo rural proporciona um dia no campo, com experiências reais, diversão e muito aprendizado. O Gustavo, que gerencia a fazenda, diz que muitas vezes quem vive na cidade nem sempre imagina de onde vem o alimento ou sabe como é o dia a dia no campo. E aqui, toda a família pode ter essa vivência. Isso é o turismo rural, turismo familiar, né? De trazer esse link. Da onde vêm os produtos que o papai compra lá no supermercado? O leite, as frutas, as verduras, o peixe. E aí o papai vem explicar aqui. E é muito importante, né? Para a criança poder entender que existe um trabalho árduo, né, para chegar um alimento de qualidade, para chegar um alimento saudável, né, lá no supermercado. E, obviamente, com muitas brincadeiras. O dia começa cedo, com um farto café da manhã que serve o que é produzido na fazenda. Depois, os participantes podem conhecer a mini fazenda, um espaço que aproxima o público dos animais e encanta principalmente os pequenos. Pela primeira vez, o Evaldo trouxe a família para ter esse contato com a natureza. E a Ayla, de apenas 1 ano, ficou encantada com os animais. Ela é bem curiosa também, sabe? Inclusive sabe chamar bastante animais também, cachorro, que no caso é o uau, né? Cavalo. Boto também, que a gente foi pro interior, ela aprendeu a chamar o boto quando andava nas canoas. E é bem interativo no caso, né? Só quer ficar no chão. Maravilha! A gente tem um contato direto com os animais e para a família isso tudo vira uma grande aventura. Depois, os visitantes percorrem áreas de cultivo, conhecem laranjais, pés de limão, tangerina e outras plantações da propriedade. Todo passeio é guiado com explicações sobre a produção e a importância da agricultura para a região. Para te ser sincera, a natureza eu amo de paixão. Ver tudo isso aqui é bom demais. Infelizmente, o ser humano está acabando com tudo isso que nós temos, né? A gente vai explicando pequenas coisas. Por exemplo, eles viram a criação de animais, eles viram ali a parte de produção de frutas e agora eles estão vendo a parte de preservação. E aqui, ó, ninguém melhor do que para falar sobre preservação do que o nosso protetor da mata, né? O curupira que a gente tem aqui. E aí chega aqui ao final do percurso que a gente fez de aprender um pouquinho de cada. Sobre a criação de peixes, sobre, ali no caso a gente viu o plantio de acerola e goiaba, né? Eles já aprenderam isso e agora estão aprendendo sobre a preservação aqui. A experiência vai além da natureza. Durante a visita, personagens do folclore amazônico ajudam a contar histórias e preservar a cultura regional. E no meio da mata aparece o curupira, o guardião das florestas, levando mensagens importantes sobre preservação ambiental e respeito à Amazônia, de um jeito diferente. A principal mensagem que eu deixo aqui pro pessoal é sempre cuidar da natureza, cuidar dos animais. Eu explico um pouco sobre as áreas verdes. Um passeio para respirar ar puro, aprender e se divertir. Aqui, o campo vira sala de aula e cenário de memórias inesquecíveis. No Pará, produzir alimentos e preservar a floresta é uma realidade. O Sistema Agroflorestal, mais conhecido como SAF,
tem transformado a vida de produtores rurais ao unir culturas agrícolas com espécies nativas da floresta amazônica. Em Tomé Açu, referência nacional neste modelo sustentável, famílias inteiras vivem da produção em áreas que aliam geração de renda, recuperação ambiental e preservação da biodiversidade. A reportagem mostra como a agrofloresta se transformou um exemplo de desenvolvimento sustentável no campo paraense. 120 hectares de árvores, plantações, frutos e produção. Esse é o sistema agroflorestal que desbrava a terra, mas também conserva, e que há 22 anos é parte do trabalho do Opata. Começou com a ideia de que eu tinha que ter uma renda contínua. Começou por aí. Eu tenho que ter uma renda mensal, porque tem uma despesa mensal. Aí nisso foi baseado o plantio consorciado, que hoje chama-se sistema agroflorestal. Aqui o tripé é o cacau, açaí e cupuaçu. O principal é o açaí, a cultura que mais rende em recursos financeiros. Depois é o cacau e o cupuaçu. O cupuaçu, ela produz geralmente de dezembro até junho, e o cacau de junho, julho, agosto, e a partir de agosto já é o açaí, que com essa variedade BRS Paidego, ela basicamente tem um ano inteiro. Filho de imigrantes japoneses, Opata defende a causa ambiental como aliada direta do desenvolvimento agrícola. Na propriedade que ele administra no município de Tomé Açu, nordeste do Pará, cuidar do solo e das árvores é parte do processo de manejo de 20 mil pés de açaí, 30 mil pés de cacau e das mais de 4 mil árvores de cupuaçu. Tudo é cultivado em uma área que um dia foi devastada, mas hoje é um dos exemplos de reflorestamento nesta parte da Amazônia. Primeiro é para que a gente tenha 3 pilares fundamentais que a gente hoje, queira ou não queira, a sociedade nos pede. Primeiro é econômico, que nós temos que sobreviver. Segundo é social, porque ela emprega muita mão de obra. Uma área de sistema agroflorestal, uma pessoa, ela consegue cuidar de 3 hectares. O outro ponto é o ambiental, né? Que é essa questão hoje que todos nós agricultores somos muito penalizados ou cobrados. Então essa é a função principal, porque lá para frente eu imagino que quem não tiver essas questões de legalizar as propriedades, você não vai conseguir mais exportar a tua produção, que é feito com tanto suor aqui na nossa propriedade. Então essa questão de certificações que a Rutura vai gerando, a gente tem que estar antenado e preocupado. Para a Embrapa, o sistema agroflorestal é o caminho ideal para a agricultura na região amazônica. Se a gente for considerar a Amazônia uma região que sofre muita pressão de desmatamento, perdas da biomassa, degradação do solo, e se a gente considerar também associada a esse cenário a presença de povos, comunidades tradicionais, agricultura familiar, bem, grupos diversos, aí eu te digo que o sistema agroflorestal é o que é o mais adequado para tentar, né, trabalhar todas essas questões. Do ponto de vista ambiental, eu posso dizer que o sistema agroflorestal, como é um sistema que alia tanto árvores com cultivo agrícola e pode também ser integrado espécies animais, num sistema que vai ser arranjado ao longo do tempo, numa mesma área, eu posso dizer que é um sistema que mais se aproxima de uma floresta natural. Então, já nesse cenário, nesse contexto, eu posso dizer que é um sistema que vai proporcionar maior sustentabilidade para o ecossistema. Produzir e manter viva a essência da Amazônia. Essa é a missão do sistema agroflorestal. Quem planta com essa visão contribui com a sustentabilidade e garante bons frutos. No interior do Pará, o sistema agroflorestal ganhou força a partir do trabalho de organizações como o da Canta, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu. Fundada por japoneses há 95 anos, agrupa 170 cooperados. Nesta agroindústria, as frutas passam por processamento para exportação. O conhecimento asiático, aliado ao saber amazônico, colocou os frutos desta terra no holofote do mercado internacional. A agroindústria é muito importante, especialmente para gerar produtos diversos e diferenciados, né? A gente pode ter
uma gama de produtos oriundos do sistema agroflorestal que pode ser abastecida e trabalhada numa agroindústria, e a agroindústria também fornecer isso e auxiliar na comercialização. Essa proposta passa de geração para geração. É uma forma de compartilhar o conhecimento de uma agricultura que pensa no futuro, na produção de alimentos e no meio ambiente. O sistema agroflorestal ele entra para poder ajudar o produtor rural. Ele ajuda o produtor rural a ter produção o ano todo e também ele, além de ajudar, ele é um modelo sustentável. Então, como é um modelo sustentável, ele é muito bom. Para a gente, jovens, é bom a gente sempre pensar no futuro. Então, são práticas que ajudam o meio ambiente. Então, quanto mais a gente preservar a natureza, é melhor. Os entulhos orgânicos no chão são para adubação. As abelhas são para pulverização natural. As bananeiras para melhorar o solo. Cada detalhe faz toda a diferença. E no mundo das frutas, não faltam curiosidades. Essa aqui é para consumir agora, in natura, ou tirar um mel, fazer a polpa, esse é o ideal. Agora, se quer fazer um chocolate para amêndoa fina, você colhe, madura, deixa um tempo para que a amêndoa sugue tudinho a parte de sacarose, tudinho doce, e depois vai para a fermentação. Para comer no ponto é esse. Mas se eu quiser um chocolate de qualidade, este aqui. Na Amazônia, de tantas espécies e frutos, de tantas culturas e povos, trabalhar em conjunto com a natureza na produção agrícola traz grandes resultados. E essa excelência pode ser comprovada apenas na contemplação do verde. Como desejar em japonês uma Amazônia saudável? Em japonês é difícil, mas Kankyo ni yasashi Amazon tsukurimashou. Que significa? Fazer um ambiente agradável aqui, ambientalmente, na Amazônia. Daqui a pouco você vai ver a implementação de tecnologias que impulsionam a pecuária do Tocantins. O Bioparque no Amapá, que mantém um meliponário com cerca de 150 mil abelhas sem ferrão. E as soluções para conter o avanço do caramujo africano no agreste paraibano. Vamos saber como fica o tempo. Nosso especialista em climatologia, o Glauco Cortez, traz as condições do clima para a próxima semana. Bom dia, Glauco. Olá, Carol, bom dia. A região norte está em uma transição climatológica, marcando o final gradual da estação chuvosa que caracteriza o primeiro semestre do ano. A zona de convergência intertropical continua sendo o principal sistema atuante. Ela está posicionada sobre o extremo norte da região, funcionando como uma fábrica de nuvens que produz chuvas frequentes e volumosas. A região apresentará um contraste climático, podendo ser dividida em 3 padrões distintos. A parte norte, enquadrando Roraima, Amapá, norte do Amazonas e Pará, nós vamos ter a zona de convergência intertropical muito ativa, com precipitações variando de 140 a 230 milímetros e temperaturas entre 23 e 32 graus. Já a parte central, que seria o centro-sul do Amazonas e o centro do Pará, nós vamos ter uma transição entre o padrão úmido e seco, com precipitações mais baixas, girando em torno de 50 a 90 milímetros, com chuvas irregulares, pancadas isoladas e grande variabilidade. Já a parte sul da região norte, enquadrando Acre, Rondônia, Tocantins e o sul do Pará, nós vamos ter um tempo seco, sem chuva, céu claro, com possibilidade de estresse hídrico e temperaturas variando de 20 a 36 graus, com umidade relativa do ar chegando a valores críticos, entre 25 a 35%, com alerta de riscos de queimada. Para a cultura da mandioca, a colheita vai ser muito difícil na parte norte, devido ao solo encharcado e às condições ideais para podridões e disseminação da vassoura de bruxa. Já na parte sul, a possibilidade de estresse hídrico pode gerar uma necessidade de irrigação. Para a cultura do açaí, as chuvas vão ser ideais, que não vão impedir a colheita e favorecer bastante o desenvolvimento vegetativo das plantas.
Para a cultura do cacau, na parte norte a floração será favorecida, um risco grande de vassoura de bruxa e necessidade da aplicação de fungicidas. Já na parte mais ao sul da região, pode haver um estresse hídrico moderado e uma pressão menor das doenças. Para a cultura do dendê, a parte norte nós vamos ter chuvas muito boas para a produção e para a colheita. Já na parte sul, a irrigação será obrigatória. Considerando agora o estado da Paraíba, nós vamos ter um padrão climático com o auge da estação chuvosa, predominando as ondas de leste, que trazem umidade do Atlântico Sul para o litoral. Junho é um mês tradicionalmente muito chuvoso, especialmente na zona da mata e no agreste. Já no sertão e no alto sertão, eles vão começar a experimentar uma redução gradual das chuvas. Na zona da mata e no litoral, a precipitação vai girar em torno de 60 a 90 milímetros, umidade entre 75% e 92% e temperaturas de 22 a 28 graus. Para o agreste, a precipitação reduz, variando de entre 40 e 65 milímetros, as temperaturas de 18 a 28 graus Celsius, com destaque para o aumento da amplitude térmica diária. E lá no sertão e alto sertão, nós vamos ter o início da transição para o período seco, com uma precipitação bem mais baixa, cerca de 10 a 25 milímetros, com chuvas fracas e espaçadas, umidade do ar mantendo níveis entre 50% e 60% e temperaturas variando entre 20 e 33 graus Celsius. Esses valores que são muito bons para o andamento da colheita da cana-de-açúcar, mas as chuvas excessivas podem paralisar a colheita. Para o milho, a chuva no litoral e no agreste impede a colheita, pois pode existir o risco de mofo e microtoxinas, além de germinação nas espigas. Já no sertão, a colheita será muito favorecida naqueles dias menos chuvosos. Para a cultura do feijão, nós vamos ter condições ideais para o plantio, inclusive para o feijão calpi, aquele de ciclo mais curto, entre 60 e 70 dias, que vai escapar da seca do período de julho e agosto. Esse grupo não se deve plantar após o dia 15 de junho, pois haverá um risco de perda total devido à seca. E se considerarmos a cultura do algodão, o plantio de sequeiro não será recomendado nesse mês de junho. O plantio devido à possibilidade do El Niño mais forte e de uma seca mais acentuada. Existe um elevado risco de perda, aí girando em torno de 60% a 80%. Uma exceção será as áreas irrigadas, onde será possível plantar com esse sistema para garantir a boa qualidade da cultura. A pecuária do Tocantins ganha um importante aliado com a implantação da tecnologia de rastreamento no rebanho. A iniciativa fortalece a segurança nas propriedades, melhora o controle sanitário e ainda contribui para a valorização da produção nos mercados nacional e internacional. O brinco agora vale informação. Cada animal passa a ter um código próprio. Um controle que acompanha o boi da fazenda ao frigorífico. Esse processo é um processo onde o produtor vai ou receber por doação ou adquirir em uma loja agropecuária um brinco e um botão eletrônico, que são os dispositivos de identificação. E na propriedade o produtor vai fazer essa identificação desse animal e inserir os dados dessa identificação no sistema da Agência de Defesa Agropecuária. O governo do Tocantins vem realizando os passos necessários, vem se discutindo a forma de ajudar o pequeno e o médio produtor, né, com esses brincos e estruturas necessárias que você vai precisar para a identificação. Então, é um momento de estabelecer o passo a passo, né, estabelecer a sequência, né, necessária que a gente precisa para fazer essa implantação. A pressão vem do mercado. Quem quer exportar mais precisa provar origem, vacinação e movimentação do rebanho. A rastreabilidade virou o passaporte comercial. A rastreabilidade hoje ela tem uma importância não só nacional como internacional. É uma exigência dos consumidores de sabermos toda a história de um produto que estamos consumindo, né? Isso não é só da carne, são de vários produtos. Então essa necessidade de sabermos de onde vem, como que ele foi produzido, ela é uma tendência mundial.
Então, ele é um programa nacional que será futuramente obrigatório para com que a gente consiga atingir novos mercados e dar segurança para o consumidor final em adquirir a nossa carne, né, e outros produtos. Tá? Então, ela também traz, além dessa segurança, ela traz para o produtor uma melhoria de gestão da propriedade, onde será identificado os animais, né? Você começa a identificar e criar indicadores de gestão. Você pode também aproveitar isso para fazer o melhoramento genético, identificando quais animais ou quais cruzamentos que você faz através da inseminação ou monta natural, né? Quais animais que estão produzindo melhor. A implantação será gradual até 2032 e neste primeiro momento a adesão ainda é voluntária. Mas no campo, produtores tentam entender como o sistema vai funcionar na prática e quais custos devem surgir nessa adaptação. O produtor, a partir de 2027, no momento que ele for vacinar a bezerra dele, bovina ou bubalina contra a brucelose, essa bezerra deverá ser identificada com a numeração ISO 076, que é uma numeração que o Plano Nacional escolheu, e informar essa vacinação, né, na agência já com essa numeração. Isso é um ponto que começa agora em janeiro de 2027. O Bioparque da Amazônia, em Macapá, mantém um meliponário com cerca de 150 mil abelhas sem ferrão de 2 espécies nativas da região. O espaço atrai visitantes com interesses em educação ambiental, capacitação e também o incentivo ao uso do mel como alimento funcional. O meliponário do Bioparque reúne cerca de 150 mil abelhas sem ferrão, distribuídas em 75 colmeias de 2 espécies nativas da Amazônia. O espaço foi criado para preservar esses polinizadores e também para apresentar ao público a importância da meliponicultura para o meio ambiente e para a produção sustentável. Essas abelhas, que é a urso cinzenta e a Melipona paraense, ela chegou aqui com a ideia inicial de se agregar à comunidade juntamente com o Bioparque, né? Seria produzir as colmeias, distribuir para o pessoal do entorno, dos moradores em torno que tem uma chácara, que tem um terreno, e daí eles multiplicariam essas colmeias e doaria para outras pessoas, né? A ideia inicial foi essa. Além da preservação das espécies, o meliponário também é utilizado como ferramenta de educação ambiental. Durante as visitas, os participantes conhecem o manejo das abelhas, aprendem sobre sua função, polinização e descobrem como a atividade pode ser desenvolvida de forma sustentável. O resultado de todo esse trabalho pode ser provado aqui mesmo. O mel produzido pelas abelhas sem ferrão possui características diferentes do mel tradicional. Estamos aqui no Bioparque da Amazônia, onde vários visitantes e também produtores vêm saber a respeito do meliponário, algo que é muito importante para a região e é aberto ao público aqui no Bioparque, para você tirar todas as suas dúvidas. E eu vou provar esse mel para saber se realmente ele é bom, sendo que ele é um mel puro e não é industrializado. Muito bom, muito bom. As atividades fazem parte das trilhas educativas promovidas pelo Bioparque, que recebem estudantes, pesquisadores e visitantes interessados em conhecer mais sobre a biodiversidade amazônica. Sim, nós temos uma trilha, né, do meliponário, que ela é uma trilha de educação ambiental aqui no Bioparque da Amazônia. Ela é aberta para todos os visitantes e principalmente para as escolas que mandam ofício para cá, agendam visitas técnicas, onde as crianças, os alunos e todos os participantes e visitantes podem estar participando dessa trilha, recebendo a educação ambiental e provando do mel, que aqui é produzido por essas abelhas sem ferrão. A trilha ela tem um cunho educativo, porém as abelhas que aqui são manejadas, elas são abelhas nativas da Amazônia. E como nós estamos aqui no Bioparque, que abrange 3 biomas da Amazônia, então traz uma importância muito grande, porque são abelhas que ajudam na manutenção da floresta mesmo, da floresta amazônica. A proposta é aproximar a população da natureza, incentivando a preservação das espécies nativas e difundindo conhecimentos sobre a importância das abelhas para o equilíbrio dos ecossistemas.
O Bioparque também planeja ampliar o meliponário nos próximos anos, fortalecendo a meliponicultura como uma alternativa sustentável para a região. Mais do que produzir mel, o projeto contribui para a conservação ambiental, promove educação e reforça o papel fundamental das abelhas na manutenção da biodiversidade amazônica. Moradores e agricultores de Lagoa Seca, na região do Agreste da Paraíba, estão enfrentando uma infestação de caramujos africanos. Os moluscos, que são uma espécie invasora, podem transmitir doenças além de representar uma ameaça para a agricultura da região. Os caramujos estão por toda parte, no chão, entre a vegetação e até aos pés de árvores frutíferas. A infestação vem tirando a paz da agricultora Adenilza Silva e do esposo. Eu e meu esposo aqui, praticamente quase todas as noites, fazendo essa coleta, vamos dormir. Tem dias que mais de meia-noite coletando, porque é coletar a maneira adequada, né, protegido de luva. Fiz um coletorzinho para mesmo com a luva não ter contato, as botas também. Tudo... Tentar fazer tudo da maneira mais certa, né, para ver se a gente consegue controlar. Ela conta que os primeiros moluscos apareceram há cerca de 4 anos. Na época, não imaginava os riscos. Eu lembro que a primeira vez que apareceu aqui, eu até achei bonitinho e engraçado, né, porque era aqui diferente para mim, eu nunca tinha visto. Eu vi um debaixo do cajueiro, só um, bem grandão. Aí chamei o marido, mostrei a ele, achei interessante, bonito tudo. Isso o quê? Mais ou menos uns 4 anos atrás. Aí fui, tirei foto, tudo, porque me chamou a atenção, que era diferente. Eu não conhecia, só conhecia aquele outro que é amarelinho, que é o nativo, né? Mas aí, até aí tudo bem, foi se passando o tempo, aqui acolá aparecia um aqui, outro ali, foi se chegando. Mas eu até aí não sabia que era praga, né? Mas o que parecia algo isolado virou um problema maior. Com o passar do tempo, os animais se multiplicaram rapidamente e tomaram conta da propriedade. A situação levou a agricultora a buscar ajuda. A Prefeitura de Lagoa Seca, no Agreste Paraibano, acionou a Universidade Estadual da Paraíba para enfrentar o problema. Afeta a saúde pública e também a produção agrícola do nosso município, não é? Então, nós estamos em parceria com a UEPB, né, e que a UEPB também contactou a Fiocruz, então entrou para fortalecer esse elo, né, porque a Fiocruz já realiza um trabalho de pesquisa sobre o caramujo. Então nós vamos estar convidando a Fiocruz para vir ao município para estar fazendo uma pesquisa com essa espécie que está aqui nos atingindo, né, se proliferando, para que a gente saiba se ela tem algum risco à saúde pública e para os alimentos também. O caramujo africano é considerado uma das principais espécies invasoras do país. Segundo especialistas, ele foi introduzido no Brasil durante uma feira no Paraná, na década de 80, e desde então se espalhou por diversos estados. A professora explica que a facilidade de reprodução é um dos principais fatores para a infestação. No ambiente natural dele, que é na África, tem os patógenos, né, os outros animais que fazem o controle natural, aqui a gente não tem. Então aqui ele só aumenta a população. Então, por exemplo, enquanto o nosso caracol nativo coloca 5 ovos por postura, o caramujo ou caracol africano gigante, ele coloca 200. 5 posturas por ano, né? Aí, quando eles eclodem, quando eles chegam à fase adulta, eles são animais hermafroditas. Então, quando ocorre a cópula, os 2 animais engravidam, entre aspas, né? Os 2 animais colocam os ovos. Então, é uma multiplicação muito rápida. Por isso, né, que ele está listado como uma das piores pragas do mundo. Porque ele ele tem um grande problema para a nossa biodiversidade, porque ele desaloja os nativos, né, e ele se alimenta de uma forma muito voraz das plantas, né, e ele se alimenta de plantas, alimenta também de matéria orgânica, e se tiver com pouco alimento, ele é até canibal, né, então ele é muito resistente no ambiente, né, por isso que ele se estabeleceu como uma praga tão importante. Além dos prejuízos à produção, o molusco pode transmitir doenças e representar riscos à saúde humana. Ele é uma praga ambiental, né, por causar um impacto no ambiente, né? Ele é uma praga agrícola, porque se alimenta das plantas, dos roçados, das hortas, né, dos jardins, nas árvores, né, sobe.
E ele também é uma praga que, na realidade, ele é um problema de saúde pública, né? Porque por ele pode ser transmitido 2 vermes, né? Que um causa meningite, né? E outro causa uma inflamação intestinal, um problema abdominal, né? Que essas 2 doenças podem ter complicações sérias. Sem predadores naturais, o avanço da espécie se torna difícil de controlar e o problema ganha escala nacional. Para tentar conter a situação, a universidade desenvolveu uma cartilha com orientações sobre o manejo correto do caramujo africano. A cartilha, onde ela mostra sobre o caramujo africano, o que é que ele causa, como identificar ele e toda essa parte que aí a gente chega, vem, mostra ao agricultor, auxilia o agricultor nesse controle, ver qual é o real problema que está tendo, ver o que é que ele está utilizando e se isso está sendo eficaz, no caso do caramujo. Em meio à infestação, produtores rurais buscam uma alternativa para proteger as lavouras. O alerta é claro, o controle precisa ser rápido e coletivo para evitar que o problema continue se espalhando pelo país. Seu José Arimateia, agricultor, já sabe bem lidar com o problema. Agora, inclusive, dá dicas de como diferenciar o caramujo considerado praga com aquele que é natural da região. Veja bem, esse aqui ó, é o nativo. Esse caramujo aqui, ó, ele não faz mal, sabe? Aqui, ó, é o nativo. Por quê? Aí tem umas diferençazinhas que você distingue um para o outro. Tá vendo isso aqui, ó? É mais arredondado, ó, essa parte dele aqui, tá vendo? Vem para o africano, que é esse aqui, ó. É mais pontudo. É mais pontudo. Tá vendo aqui a diferença? Uhum. Olha aqui. E vamos para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar a safra de milho e soja que pode atingir o recorde em Roraima. E no quadro da origem ao sabor, uma receita de broa. A safra de milho e soja em Boa Vista deve bater recorde este ano. A estimativa é que o plantio ultrapasse 1.100 hectares na zona rural da capital, impulsionado pelo período chuvoso e pelos serviços de mecanização agrícola oferecidos aos produtores. Nossa equipe de reportagem foi até uma área para acompanhar o plantio desse trabalho. Foi a paixão pelo agronegócio que fez Lucas sair do Paraná e apostar no extremo norte do Brasil. Hoje, na zona rural de Boa Vista, ele cultiva cerca de 3.500 hectares em sua propriedade e a produção de soja segue em ritmo acelerado. As lavouras tomam conta da paisagem e revelam a força de um setor que tem transformado o campo em Roraima. Em tempo de plantio, o trabalho no campo movimenta a economia e gera emprego. As expectativas para este ano por aqui são animadoras. Graças a Deus, está um ano perfeito. Olha, desde que eu planto aqui, 2021, esse ano foi o melhor ano de plantio em questão de clima e a gente está muito animado e muito otimista aí que a gente vai ter uma grande safra. Já para quem está começando ou possui pequenas propriedades, a Prefeitura oferece apoio para o crescimento dessa produção. A safra de milho e de soja deve bater um resultado histórico este ano, porque, segundo a Prefeitura, a área plantada aqui na zona rural de Boa Vista deve ultrapassar mais de 1.100 hectares. Isso se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a chuva e também o apoio de maquinários aos produtores rurais. Nós fornecemos assistência técnica gratuita, tá, para esses agricultores também. Nós temos hoje na nossa secretaria 149 máquinas e implementos para realizar quase todo tipo de serviço mecanizado que o agricultor precisa dentro da sua propriedade. E também um outro projeto mais recente é o sistema de irrigação com energia fotovoltaica para atender a esses agricultores. A estimativa inclui áreas indígenas, pequenos produtores atendidos pelos programas municipais e também grandes propriedades rurais. O avanço da produção reflete o potencial do campo roraimense. A expectativa é de uma das maiores safras já registradas no município. E é uma realidade, e graças a esses sistemas de irrigação, hoje nós temos 156 propriedades contempladas e já estamos registrando excedente de produção pela primeira vez nessa época do ano, no período de verão.
época em que tradicionalmente nós importávamos, trazíamos esses produtos de outras regiões do Brasil para poderem ser consumidos no nosso município. Então hoje isso já é uma realidade, um excedente de alguns produtos que estão sendo colocados aqui não só para o comércio, mas também dentro da própria merenda escolar. E no quadro Da Origem ao Sabor de hoje, o chefe Pedro Bagatoli foi em um lugar diferente para lá de especial. Nós fomos resgatar aquela receita que tem gosto de infância e cheiro de um final de tarde no sítio. Uma broa deliciosa, daquelas perfeitas para acompanhar com um café quentinho. E para deixar esse momento ainda melhor, a nossa convidada trouxe segredos de família que transformam o simples em algo extraordinário. Então, papel e caneta na mão, porque o passo a passo você confere agora. Hoje os Sabores da Nossa Terra vem com uma receita bem especial, direto da origem. Direto do sítio, aqui do sítio do seu Valdecir e da dona Marilene, que leva fruta para feira e não só isso, vários tipos de fruta, e a dona Marilene faz pão, broa, não é isso mesmo, dona Marilene? É, Tá, todo produto caseiro, pão, broa, cuca, bolacha, eu faço na minha casa. Que legal, e utilizando a banha de porco, o ovinho caipira, que é de encantar a cor dessa gema do ovo, e a gente vai trazer essa receita hoje aqui, do sítio, dessa origem, desse caipira, da tradição que ela também vende na feira, mas que ela produz em casa utilizando os ingredientes bem naturais que tem aqui na terra. Obrigado por esse convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos mostrar para essa galera essa receita maravilhosa. É uma honra eu receber vocês na minha casa. Oh, que alegria, é importante demais esse carinho, com toda certeza. Então vamos lá? Primeiro passo aqui, a senhora estava me falando, farinha de trigo, tanto para tanto do fubá, é isso? É. Então, 500 gramas de farinha e 500 de fubá. Pode ir fazendo, a gente vai dando uma... Aí vem com açúcar. Quanto de açúcar? 500. 500 também. 4 colheres de coco. 4 colheres de coco ralado. Isso. E o leite em pó. 4 colheres. 4 colheres também. Uma pequena de erva doce. Uma colher pequena de erva doce. Erva doce, leite em pó, o açúcar e agora? O fermento. Fermento. Aqui no caso, fermento químico, fermento de bolo, né? Mistura tudo seco, pessoal, sem segredo nenhum. Foi os secos, começa a entrar a parte úmida, que são os ovos, não é isso, dona Marlene? Isso, os ovos. Os ovos. Aqui o ovinho caipira, do próprio sítio deles. A banha de porco, que até a gente viu o porquinho ali também. Olha que banha linda, branquinha. E ali, por último... O leite. O leite. Show de bola. Eu já tô com água na boca só dos ingredientes. É verdade, eu falei pra ela, quando eu vi os ingredientes separadinhos no capricho, eu falei, eu tô com água na boca. E agora misturar tudo. Só misturar. Misturar. Sem segredo nenhum, pessoal. Na mão. Tudo misturado, ó. Não é sovado. Ela é só... mistura ela até ela grudar uma na outra. Um ingrediente no outro. Vai fazendo tipo uma massa de torta, que a gente faz aquela massa amanteigada, meio esfarelada, que não sova a massa. É quase isso, com todos os ingredientes. Tanto é que a parte úmida, os ovos, a gordura, veio no final. Então aí ela faz essa mistura, tipo de uma farofa, para depois dar o formato. É isso mesmo? Isso, correto. Tá linda a massa. Olha que lindo. E aí essa massa aqui, ó, que dá pra vocês entenderem. Eu vou pegar aqui uma também, ó. Não é muito... Só enrola. Não precisa enrolar muito, porque o segredo dela, ela vai assando e vai abrindo. Olha aí eu aprendendo, ó. Entendeu? Eu não vou só uma juntada na massa. Essa é a real, ó. Uma juntada, deixa ela mais solta mesmo. E ó, é isso? Uhum. Perfeito. Ela fica rachadinha. Fica Perfeito. aquele... E aí do tamanho que você desejar. Nesse caso, um tamanho médio. E aí, dona
Marilene, vou falar uma coisa, viu? Não precisa nem provar, né? Hã? Precisa. Precisa? Precisa. É. Só no cheiro não tem como saber, né? Não, mas eu vou falar só o cheiro e a visão, né? O que a gente tá vendo aqui. Olha que broa linda, olha que capricho. Tá no relento. Ela fez pequenininha. Você que quer fazer coquetel, que serve coquetel, né? Pequenininha para colocar do lado de um cafezinho, como aqui agora ela fez no capricho pra gente. E essa maior também, que daí, ó, ela dourou um pouquinho mais embaixo, que tá num dourado lindo, porque o forno ele é mais aquele embaixo, não tem aquele gratinado em cima. Se tem um forno que é gratinado em cima, ela vai dourar em cima e embaixo. Aí, como você explicou, né, dona Marilene? Assa mais, ela fica mais crocante. Como que é? Se você tem pessoas que gostam dela menos assada, ela é menos crocante. Se você assa mais, ela é mais crocante. Mais crocante. Então ela fica até um pouco macia dentro, como essas mais altinhas aqui. Que alegria estar aqui. Estou muito feliz, não só pela receita, mas por toda a atenção de vocês, pelo carinho, né, pelo respeito com o meu trabalho também. E espero que todos aí de casa gostem também, assim como eu gostei. Não é isso? Eu também. Eu tô super feliz. Gratidão, né? Muito agradecida de o Pedro estar aqui na minha casa, com a minha família e aprendendo um pouquinho da minha receita e me ensinando um pouquinho também. Capaz, a gente que tá muito feliz. Que Deus abençoe sempre toda a família de vocês. E é isso. Anotem a receita, façam aí, marcam a gente nas redes sociais e com toda certeza eu vou também compartilhar todo o conteúdo aí nas redes sociais do trabalho da dona Marilene. Que Deus abençoe. Vamos provar? Obrigada. Chegou a hora boa, né? Eu não sei se eu provo é pequeno, eu vou pegar uma dessa daqui, ó. Eu já comi umas 3 já, essa aqui é mais uma. Ele tava fazendo o teste primeiro. Pra depois ele ver se tava boa pra falar pra vocês. Não tinha nem como. Como eu falei, só pelo que a gente tá vendo, os ingredientes que foi utilizado, o ovinho caipira ali, não tem erro. A banha caseira feita por eles. Então é isso. Muito capricho, muita atenção, produtaço. Façam aí. E até a próxima, vamos dizer assim. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Brigadão. Obrigada. E que tal fazer essa receita aí pro lanche da tarde deste domingo? Aproveita e marca a gente nas redes sociais. A edição de hoje vai chegando ao fim. Você pode tanto rever como compartilhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no TikTok e no YouTube. Domingo que vem tem muito mais e eu espero você. Até lá! NC Agro. Oferecimento Cicobi Amazônia. Mais que uma escolha financeira.